Você fala da filha e eu quero fazer mais um ponto aqui de conexão, maternidade, empreendedorismo, sucesso, culpa, tá? É, Porque você na culpa, na necessidade, é uma culpa. Eu quero saber se a culpa fora da necessidade pega a Natália também. pega. Por exemplo, nós conversamos nos bastidores sempre. Eu sempre digo, olha, eu levo 6, 7 horas para chegar. Fernanda, por que tu não vem às 6 da tarde? Dorme aqui numa boa, porque eu boto a minha filha a dormir. Ah, bota ela dormir, vem e volta. Claro, eu chego à Bonitinho. meia-noite e ela já, entendeu? Eu moro longe. Ah, por que tu não mora em São Paulo? Porque hoje a minha carreira não é só a minha carreira, é a minha carreira e a do meu esposo. E eu construí muitas Sim. coisas que eu amo e que eu queria, que a minha família, minha casa, minhas coisas, né? E as pessoas me, por que tu não faz mais negócios com a galera do First Class? Eu disse, gente, onde eu botar o pé, eu faço negócio. Exato. Porque eu sou que nem tu. Se eu disser que eu vou ir, eu vou dar conta, eu vou ir. E 100%. Agora, o que eu não quero perder para no ir, entendeu? Então, eu equilibro muito isso. E Exato. mesmo equilibrando, né? As pessoas de fora podem achar que eu faço muito. Eu acho que eu faço o básico para o que está acontecendo. Eu acho que eu sempre me exijo muito. Isso é uma coisa que eu lido muito comigo mesma. E eu vejo que as mulheres que estão ao meu redor também se questionam muito, né? Ser uma boa mãe, ter uma carreira, ter sucesso, crescer, se posicionar. E eu vejo que você está num momento de bastante ascensão. Agora, antes você não tinha condições. Agora você tem condições. Sim. Como você, isso ainda te pega hoje? Pega. Como você lida com isso hoje? Hoje ela deve estar com a idade da Antônia. Ela tá com 9 hoje. Antônia tem 8, é. Fez 9, eu tenho uma de 1 ano e 8 também. 1 ano e 10, na verdade. Aham. Como tu faz isso na tua cabeça? Como tu Nossa. administra? Conta pra nós. Assim, eu tive que ter umas premissas, assim, antes, para eu desenvolver esse desapego da culpa. Então, coisas que eu entendi, né? Eu sou um exemplo para elas, então, para a mulher, eu tenho 2 meninas no caso, então eu sou o exemplo. Então, eu trabalho muito, eu faço muito, eu realizo muito, e isso é exemplo para elas, porque né, eu acho que isso é legal. Aí tem a outra parte, que é, eu ajudo muitas pessoas. Então, eu já comecei a mudar na cabeça da minha filha que o trabalho não é uma coisa ruim. Porque eu comecei a entender que por eu trabalhar muito, talvez ela estivesse vendo o trabalho como uma coisa negativa. E isso poderia impactar ela futuramente. E daí hoje, quando eu saio de casa, ela fala, mamãe, você vai viajar? E eu conto para ela, eu falo que eu tô indo viajar para salvar muitas mulheres. E não para salvar, eu falo, eu vou palestrar e a mamãe ajuda muitas pessoas, a mamãe ajuda muitas mulheres a saírem do fundo do poço. Então, o trabalho da mamãe é uma missão. E eu estou cumprindo essa missão. Quando eu estou com você, eu estou só com você. E eu tiro o momento só com ela, só com a minha outra filha. Por mais que sejam poucos, são momentos que são muito delas, assim, 100%. Que eu sinto que alimenta, né? Que a gente vai alimentando, né? O amor, o carinho dos nossos filhos, a intimidade com eles, que é muito importante. Então, e eu entendi também outras coisas em questão de relacionamento, que é uma coisa que o Felipe fala muito comigo. Amor, porque eu falo, a gente faz muitas coisas juntas, mas tem as meninas também, em alguns momentos, né, também é legal trazer. Ele fala, bom, legal, sim, mas você tem que pensar uma coisa. Os filhos a gente cria para que eles vão para o mundo, eles vão ter as famílias deles, eles vão ter a vida deles, eles vão construir também a família. O que vai ficar depois somos eu e você. Então, eu e você somos os maiores cúmplices, a gente tem que ter a maior intimidade, a gente tem que se conhecer o tempo todo. Porque a gente observa até alguns casais que a mulher se doa 100% para o filho, o casamento acaba desconectando porque não tem como, né, quando é muito. E aí, depois de tempos que os filhos crescem, eles nem se reconhecem mais como casal. E daí que entra conflito e se criam 2 mundos diferentes. E é uma coisa que a gente já trabalha desde agora, eu e Fê. Somos eu acho nós dois. incrível isso. Acho incrível. É complicado porque vem a parte da culpa às vezes, mas, claro, eu tenho uma rede de apoio hoje muito boa. Né? Hoje eu tenho a ajuda 24 horas por dia. Então, durante a semana, eu tenho uma babá que eu falo que é nossa e da família, que ela mora com a gente praticamente. Então, tem intimidade, tem carinho, né? Cuida como se fosse família. Aí, tenho aos finais de semana também. Então, eu sempre tenho um apoio.
E muitas mulheres me julgam por isso. Ah, tem babá 24 horas. Ah, deixa os filhos. E eu entendi que esse julgamento vem da parte da mulher. E eu entendi que muitas mulheres que me falavam isso, e algumas eu fui ver a fundo, elas tinham vidas que eu sentia que elas não queriam aquilo ali, que elas queriam ter protagonismo, que elas queriam ter profissão, que elas queriam ter uma babá para que elas pudessem fazer coisas com o marido, fazer coisas com amigas, coisas do trabalho, e que por não terem, elas criticavam quem tinha. E eu comecei, claro que a gente ouve conselho, né, sempre, mas assim, eu comecei a ver que a maioria desses julgamentos vinham de mulheres que são frustradas com a própria vida. E daí ela quer jogar a frustração delas, criticando e fazendo outras mulheres repensarem nas atitudes que elas estão tendo. E isso é uma armadilha. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E não rebater. Eu sempre que passo por uma situação dessa, eu tento entender por que a pessoa está me falando aquilo, qual é a vida dela, como que ela está. E não levo isso para mim. Eu tento ainda ajudar ela. Eu falo, e eu recebo hoje muitas mulheres na universidade, por exemplo, de curso de beleza que a gente tem. As mulheres que se tornaram mães 100% e hoje esqueceram quem são, a identidade delas. Então, eu sinto, algumas já até falaram assim, verbalmente, eu vim resgatar a minha identidade. Eu vim ser protagonista, eu vim porque eu tenho uma profissão, porque eu dependo ou de fulano ou da minha família. Então, a maioria das mulheres está descobrindo que elas podem ser protagonistas hoje, né? E mesmo assim ainda tem a culpa que a gente carrega, que eu trabalho diariamente com ela. Então, eu deixei minha filha lá agora, pequenininha, indo para a escola, mas ela chama, mamãe, mamãe. Ela diz, não entendem ainda, né? Aí, à noite, eu chego lá, fico um pouco com 100%, assim, eu quero que aquela 1 hora, às vezes, que eu fico com ela, signifique 2 dias inteiros, sabe? De carinho e de atenção, e do tanto que eu nutro o amor dela. E com a pequenininha também. E final de semana eu passo momentos em família com todos, né? Para ter a ideia de família mais a fundo. A construção era essa, sim. Você aprendeu como lidar, sim, você introduziu essa temática na tua casa, e é isso que a gente procura fazer na nossa casa também. E você conseguiu compreender, principalmente, esses ataques, esses movimentos, né, que muitas vezes acontecem, esses feedbacks negativos. O julgamento, né? O julgamento fala mais sobre o outro do que sobre você. Eu só digo, se ele te doer, ele fala sobre uma oportunidade que você tem também. De mudar. Porque se não te doer, é sobre o outro. Se te doer, é sobre o outro e sobre você. Exato. Né? Porque aí é quando falam, né? Se a carapuça serviu, porque tem isso que falam, né? Se você se doeu, é porque tem um pontinho aí. É verdade. Eu sempre me faço esse questionamento. Fer, se isso te incomodou, o que tu pode desenvolver? Mas lembra que é sobre o outro. Mas se doeu, é sobre você também. Né? Exatamente. Então, eu quis te perguntar isso, porque as pessoas olham de fora, às vezes, é muito fácil. É né? muito fácil. E julga, né? E a gente precisa, se quer evoluir, se quer crescer, se quer construir algo diferente, se quer deixar um legado, você vai ter que aprender a enfrentar isso. Porque essa é a primeira reação. Ninguém reconhece indigente. Ninguém critica quem não se posiciona. Ninguém aponta quem não faz. Então, tudo que vem porque está sendo feito algo, né? Exatamente. Então, esse é um caminho.